que Jesus, que passou fome, Mateus 4, que passou cansaço, João 4, que tinha tristezas e angústias e chorou na morte de um amigo, como eu e vocês também choram, como eu e vocês também têm fome e cansaço. Jesus, ele só conseguia afrontar os problemas da sua vida ao lado do Pai. Antes de tudo acontecer na sua vida, Cristo buscava a Deus. Se Jesus tinha necessidade de Deus, quanta necessidade temos nós? Queridos jovens, Jesus está a um passo de um pedido vosso. O que Ele mais quer é poder falar convosco. Feliz sábado. Feliz sábado. Agora parece que estamos a viver o sábado. Há bocadinho ainda estava na dúvida se era segunda-feira ou terça ou se realmente estávamos a viver o sábado. Antes de mais, gostaria de agradecer a toda a igreja de Setúbal, e já disse isto há pouco, lá atrás, mas digo agora publicamente. Gostaria de agradecer à igreja de Setúbal pela boa acolhida e recebimento que me fizeram a mim. Eu dizia lá atrás que eu senti-me em casa, e isto é uma realidade. Na igreja de Setúbal, ao longo destas reuniões, destas noites, desde sábado até hoje, eu senti-me em casa. Senti-me bem porque estava com a minha família. E isto só é possível porque, como dizíamos ontem, Jesus é o que nos une. E também gostaria de agradecer, e vou dizer alguns nomes em particular, porque foram pessoas que eu fui vendo ao longo da semana, ao longo das 3 noites desta semana. E eu gostaria de agradecer à Maria. Onde é que está a Maria? Não a estou a ver, eu vejo mal, mas ok. Ai, está aqui! Olá, Maria. Gostaria de agradecer à Maria e ao Lucas, porque a Maria e o Lucas foram os nossos apresentadores da Semana de Oração de Jovens. Gostaria também de agradecer a todos aqueles que cantaram aqui à frente, aqueles que tocaram, como o Diogo, o Dinis e o Miguel. Gostaria de vos agradecer a cada jovem pela presença que teve nesta semana, porque sabem que com os desafios do dia a dia, entre escola, casa, faculdade, trabalho, era difícil que este número de 120 pessoas, que é uma média excelente a nível nacional, pudesse ter acontecido. Por isso nós temos que dar muitas graças a Deus pelo compromisso que cada jovem fez de estar presente. Gostaria de agradecer ao Departamento de Música, gostaria de agradecer ao Departamento de Comunicação e Multimédia da Igreja de Setúbal, Eric. Gostaria de agradecer ao Departamento de Jovens pelo convite que me foi feito. É verdade, esteve quase para não poder vir, foi difícil, mas lá conseguimos eu estar convosco e foi uma grande bênção. E gostaria de agradecer a Deus, porque é Deus aquele que é o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. E aquilo que eu vos falei esta semana é aquilo que eu sinto no meu coração. E por isso esta manhã, se nós pudéssemos resumir a semana de oração numa palavra, seria... Raquel, o que é que disseste? Gratidão, ok. Bênção, mais. A palavra-chave, oração. A palavra-chave que esta semana nós tentámos abordar bastante, que foi a oração, foi o quê? Relacionamento. Ao longo desta semana, nós tentámos olhar para a oração não como uma obrigação, mas como uma relação entre nós e Deus. E obviamente que nós tínhamos que terminar esta semana de oração falando daquele que é o exemplo, o modelo a seguir. De quem é que eu estou a falar? Jesus. Jesus é para mim o ser que eu mais quero conhecer face a face, aquele que eu quero que a minha vida esteja centrada. E ao olharmos para a Bíblia e ao olharmos para a palavra de Deus,
nós podemos dizer que Jesus é realmente incrível. E Jesus foi um homem de oração. E por isso, se nós esta manhã e ao longo da semana que falámos de redes sociais, falámos do Instagram, falámos de influencers, de influenciadores, Jesus não se compara a Cristiano Ronaldo. Por muito que tenha 624 milhões de seguidores no Instagram, Jesus não se compara. Jesus está acima de qualquer influenciador do século XXI, do século XX, XIX e por aí fora. Jesus é o maior influencer de todos os tempos. Jesus é aquele que é capaz de transformar a vida de alguém ao ponto de homens e mulheres dizerem: para mim a vida é Cristo. E se eu morro, isso é o quê? Lucro. Ou seja, Jesus é capaz de transformar a vida de alguém ao ponto dessa pessoa dizer: eu sem Cristo aqui não sou nada. Então eu prefiro morrer por Cristo do que viver sem Ele. Isto é ser um verdadeiro influencer. E tudo aquilo que Jesus nos transmite e nos traz e nos mostra é tudo coisas positivas para o nosso dia a dia, para a nossa relação uns com os outros, mas acima de tudo, para a nossa relação com Deus. E por isso a pergunta desta manhã, e não vamos fazer uma dinâmica como é óbvio, mas a pergunta desta manhã seria: se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo, viajar para o primeiro século, chegar até Jesus, qual era o momento da história de vida de Jesus que nós escolheríamos para passar um dia com Ele? O que é que vocês escolhiam? De todos os dias da vida de Jesus, ainda foram alguns, qual é o dia que vocês escolhiam para passar esse dia com Jesus? E sabem que nós aqui vamos ser muito aleatórios e as respostas são variadas. Porque uns poderiam querer estar quando o anjo Gabriel aparece a Maria e diz: Maria, tu vais ter um filho. Outros no nascimento, outros na crucifixão, outros quando Jesus fez algum dos milagres. E é interessante porque isso demonstra-nos que Cristo toca-nos em vários pontos da nossa vida. E se nós víssemos a vida por inteiro de Jesus esta manhã, que não temos tempo, há algo e há um episódio específico que eu gostaria de ter estado naquele dia e ter visto com os meus próprios olhos a reação de Jesus. Vamos a Mateus. Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. E sabem que este dia foi extenso na vida de Jesus. Porque o dia começa no versículo 13, ou melhor, com Jesus a saber da morte de João Batista, e vai continuando e continuando e continuando, até que nós vemos que Jesus vai pregando, Jesus vai falando, vai curando a partir do versículo 13, e nós começamos a ver que Jesus está no meio de uma multidão. Jesus está lá a ser a ação do amor. Porque nós, quando vamos a 1 de João e dizemos que Deus é amor, nós não dizemos que uma característica de Deus, e se nós dizemos isso, dizemos mal. Porque o amor não é uma característica de Deus. O amor é a essência do próprio Deus. E isto são coisas completamente diferentes. A essência de Deus é o amor e Jesus é a ação desse amor na terra. Em Mateus, no capítulo 14, como estávamos a ver, nós sabemos que está uma grande multidão diante de Jesus que começa a sentir fome. E Jesus começa a ver, e diz-nos no versículo 17, que os discípulos começaram a picar Jesus, a dizer: ó mestre, as pessoas estão com fome, as pessoas precisam de comer. E no versículo 17 diz-nos que Jesus, no 16, mandou-os ir comprar. E no 17 diz: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães
e 2 peixinhos. E é interessante porque em João, no capítulo 6, nós vamos ver que só temos 5 pães e 2 peixinhos, porque um discípulo andava misturado pelo meio da multidão a conhecer as pessoas, a saber o que é que elas precisavam, porque para André chegar com 5 pães e 2 peixes até Cristo, ele teve que comunicar com alguém. E é interessante porque Jesus no versículo 18 vai dizer: trazei-mo aqui, tragam os pães. E 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Jesus orou. Jesus, tomando esta bênção que era ter 5 pães e 2 peixes, ele agradeceu a Deus o facto de existir 5 pães e 2 peixes. E nós conhecemos o que vem a seguir. É o quê? De 5 pães e 2 peixes, deu imenso pão e imensos peixes para aproximadamente 20.000 pessoas. Estes 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 homens, à exceção das mulheres e das crianças que não contavam na contagem. Então, se nós formos realistas e pusermos uma mulher para cada homem e uma criança para cada homem, já dá 15.000. Mas como eles eram férteis, poderia haver o quê? Mais do que uma criança. Então nós estamos a ver que o milagre que Jesus fez aqui não foi um pequenino milagre para 5.000 homens, não foi um pequenino milagre para 20.000 pessoas, mas foi a ação de que Deus é amor a atuar. Deus supriu a necessidade naquele momento àquela multidão. E sabem que com isto, do versículo 21 ao 22, há um buraco no tempo. Porque quando isto acontece, diz-nos o Evangelho de João, que as pessoas estavam tão felizes pelo milagre a olhos vistos que aquele homem fez, que eles queriam que ele fizesse o quê? Expulsasse os romanos de Israel. O objetivo do povo de Israel era que Jesus se tornasse o seu líder, que Jesus se tornasse o seu rei. E quando isto estava para acontecer, nós sabemos que Jesus, o que é que ele faz? Versículo 22. Compeliu. Alguém sabe o que é que significa compelir? É porque está escrito assim num português até bastante eloquente. Compeliu aos discípulos para saírem, para irem embora. Mas na realidade Jesus obrigou os discípulos a irem embora. Jesus teve que ter uma autoridade sobre aqueles homens para eles saírem daquele lugar, para que a multidão se espalhasse, ao ponto de Jesus poder ficar sozinho e refugiar-se. Ser rei era mau. É mau ser rei. Jovens, é mau ser rei? Não. Ser rei é bom. Liderar um país é bom. O problema está que Jesus sabia que a sua missão não era o quê? Para ser rei físico de Israel. E às vezes nós achamos que Jesus, quando se retira para orar, e nós fazemos um Jesus somente assim piedoso, em que vai ter com Deus e diz: "Oh Senhor", vocês acham que Jesus não lutava com Deus para querer conhecer o seu plano? Vocês não acham que Jesus se buscava a Deus de todo o seu coração para conseguir saber o plano que Deus tinha para a vida deles? Acham que ele não fazia isso? Acham que ele não chegava aos pés de Deus quando ele se refugiava, ajoelhado, deitado ou em pé, ou sentado, que ele não clamava e não dizia: Senhor, eu não estou a perceber o que está a acontecer? Em João, no capítulo 1, nós vemos que Jesus já existia antes de vir à Terra.
Nós vemos João capítulo 1 e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, versículo 1. E o verbo era quê? Ele era Deus. Jesus é Deus. Então, quando Jesus vem à Terra, Filipenses no capítulo 2, teologicamente falamos da kenosis, o esvaziamento de Deus, que é um tema complexo teologicamente, mas o mais interessante e o mais simples é que em Filipenses no capítulo 2, aquilo que nós vemos é o amor em ação. Nós vemos, e Ele despojou-se de toda a sua glória, de todo o seu poder, de ser Deus, não da sua identidade, mas de ser Deus, e veio aqui como homem servo para servir. Então Jesus, que existia antes, veio aqui, e aqui como homem sofreu como eu sofri, foi tentado como eu sou tentada, e pior. Porque se nós vamos a Mateus capítulo 4, nós vemos que as tentações de Jesus atacam a sua divindade diretamente. Pior. Porque Satanás vai a Cristo e vai dizer: tu não és Deus, ou tu não és outro. Se calhar tu és Satanás. Se calhar tu és o anjo que caiu do céu. Então, mas se tu és Deus, transforma estas pedras em pão. Lança-te daqui. As tentações de Jesus atacavam diretamente a sua divindade. Porque Jesus veio aqui como homem. Jesus veio aqui para nos redimir a cada um de nós. E quando nós olhamos para a história de Mateus 14, e nós vemos que em Mateus 14, Jesus, que tinha a oportunidade de ser rei, ele prefere fugir para o monte e orar. Porque às vezes aquilo que os homens desejam para a nossa vida não é o que Deus quer para nós. E é interessante porque Jesus, que passou fome, Mateus 4, que passou cansaço, João 4, que tinha tristezas e angústias, chorou na morte de um amigo, como eu e vocês também choram, como eu e vocês também têm fome e cansaço. Jesus, ele só conseguia afrontar os problemas da sua vida ao lado do Pai. Mateus 14 mostra-nos que no meio da adversidade, e por muito positiva que ela pudesse parecer, por muito boa de ser rei, coroado rei, e Jesus tinha poder para ser rei, porque ele era o rei, realmente na prática Jesus é o rei. Ele preferiu buscar a Deus ao invés de seguir os planos dos homens. Marcos capítulo 1, versículo 31. Nós vamos ver que há um princípio na vida de Jesus. E o princípio da vida de Jesus diz-nos Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesus pela manhã buscava a quem? Deus. Antes de tudo acontecer na sua vida, Cristo buscava a Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 12, vai nos dizer que Jesus buscava noites adentro saber a vontade de Deus. Queridos irmãos, se Jesus tinha necessidade de Deus, quanta necessidade temos nós? Se Ele, que na sua identidade era Deus, feito homem, e ainda assim tinha necessidade de ter uma relação com o Pai, quanto mais nós, seres humanos falíveis e merecedores da graça, porque nós não merecemos a graça, quanto mais nós temos necessidade de Deus. Queridos jovens, no nosso dia a dia, quanta necessidade é que nós temos de Deus?
A graça chama-se graça porque mesmo nós não sermos merecedores, Deus deu-a. E é graça, é bondade, é um presente de Deus. E é interessante porque no momento de maior agonia da vida de Cristo, Mateus 26, 39, Lucas 22, 44. Em Lucas 22, 44, nós vemos que Jesus está em tão profunda agonia a orar, a manter o relacionamento com o Pai, que gotas de sangue misturadas com um suor lhe caíam na fronte. Jesus ansiava tanto, e uma das palavras da escola sabatina de hoje, anelava tanto, desejava tanto esse relacionamento com o Pai e de estar a seguir a vontade de Deus, que a nível físico isso até se mostrou. E é interessante porque em Mateus 26, 39, e nós falámos deste texto ao longo da semana, Jesus vai falar ao Pai abertamente e vai dizer: Pai, eu vim até aqui, mas pensando bem, aquilo que eu tenho pela frente é difícil de suportar. E Jesus, homem, vai dizer o que eu e vocês muitas vezes dizemos a Deus: Pai, se possível, tira isto da minha vida. Se possível, que isto não aconteça. Mas Jesus dá o passo seguinte, que é o passo da fé. Mas mesmo acontecendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Graças ao exemplo de Jesus naquele momento, no momento de dor, de angústia, que nós não conseguimos sequer imaginar, por muito sofrimento que nós passemos, aquela angústia e aquela dor é incomparável. E naquele momento, Jesus deu-nos o exemplo para nós hoje, que também temos as nossas lutas e dificuldades, a dizer: mesmo em meio a todo o medo da tarefa que nós temos pela frente, apega-te a Deus. Mesmo que o plano de Deus na tua vida não se enquadra, nem se encaixa na tua cabeça, nem na lógica, nem na razão, apega-te a Deus. Mesmo que tu mesmo, os teus sentimentos dizem para fazeres o contrário, apega-te a Deus. Confia em Deus. Este é o passo da fé. Confiar em Deus não é só nos momentos que a vida nos corre às 1001 maravilhas. Confiar em Deus é quando tudo parece desabar à nossa volta, mas ainda assim eu estou lá e acredito pela fé que Deus está comigo. Confiar em Deus é mesmo não vendo a luz ao fundo do túnel, eu continuo a guiar em frente e a andar sempre em frente. João, no capítulo 17, nós encontramos uma oração escrita pelo apóstolo João. Palavras do próprio Jesus. E nós bem que podemos dividir a oração de Jesus no capítulo 17 em 3 partes. Jesus a falar do seu relacionamento com Deus, Jesus a orar pelos seus discípulos. E depois na parte final do capítulo 17, no versículo 20, Jesus vai se dirigir ao Pai. E Jesus vai dizer: Pai, mas eu não entrego nas tuas mãos somente estes que aqui estão. Mas eu entrego nas tuas mãos a igreja de Setúbal no ano 2024. Versículo 20 de João diz-nos: e eu não oro somente, ou não te peço somente por estes, mas por todos aqueles que através destes virão a conhecer-me. Hoje, aqui, nós somos pessoas que através daqueles homens e daquelas mulheres conheceram a Jesus.
Nós somos homens e mulheres aqui presentes na igreja de Setúbal e todas as pessoas que nos assistem em casa, que através do exemplo destes homens e mulheres que seguiram a Jesus, temos a oportunidade de saber que Cristo orou por nós. O Criador do universo, João capítulo 1, versículo 10, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus é o Criador, Jesus é o Criador. Nós somos obras das suas mãos. E nós sabermos que o nosso Criador, no seu momento mais angustiante de toda a vida, ele orou por quem? Por mim e por cada um de vocês. Ele pensou em mim, ele pensou em cada um de nós. E no momento destes, Jesus pensando em nós, Jesus orando por nós, ele não só nos está a convidar a nós hoje a sermos homens e mulheres de oração, jovens e crianças guerreiros de oração, mas está a dizer que na sua lista de oração, quando ele cá esteve, nós estivemos lá. Está a dizer que ele, no Getsemane, no ano 31, ele colocou-nos lá na sua lista de oração. No ano 31 da nossa era, a poucas horas de morrer, Jesus Cristo pensou em cada jovem da igreja de Setúbal, em cada adulto, em cada criança e em cada bebê que está na barriga. Jesus pensou em nós. E se nós, ao olharmos para Cristo, não sentirmos gratidão por isto, querida igreja, façamos um compromisso com Deus, uma luta e uma batalha ao lado de Deus, para que a gratidão floresça no nosso coração. Porque se Deus é amor, 1 de João capítulo 4, versículo 8, Jesus Cristo, que é a ação do amor que se havia perdido ao longo da história, Jesus é amar. A ação do substantivo é o verbo. O verbo move a ação. O verbo tem ação, o substantivo não tem. E Jesus veio mostrar que ele é a ação do amor que se havia perdido ao longo da história. Queremos nós hoje viver um relacionamento com Cristo, partilhar do amor que Deus tem por cada um de nós que está aqui, partilhar do amor que Deus tem por cada pessoa que está lá fora. Estamos nós prontos para abraçar uma vida de oração, de gratidão e louvor a Deus? Ontem à noite, 120 pessoas fizeram um pacto com Deus. Ontem à noite, 120 pessoas, incluindo crianças e jovens, fizeram um pacto com Jesus, escreveram as suas cartas, as suas orações ao Pai, que ninguém sabe o que é que lá está escrito, mas cada um daqueles que aqui esteve sabe. Está aqui um pacto selado. Palavras, o vento leva. Mas os compromissos que nós fazemos com Cristo, com Deus, que sejam compromissos de palavras reais. Jesus Cristo é real. Deus é real. Aquilo que eles podiam fazer por nós, eles já fizeram na cruz do Calvário. Agora, cabe-nos a nós dar o passo e a decisão de aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal, como aquele que morreu em meu lugar, e caminharmos lado a lado com Cristo uma vida de oração. Orar é respiração da alma. Orar é o nosso oxigênio como cristãos. E por isso, como seguidores de Jesus e como pessoas que querem estar ao lado de Cristo quando Ele voltar nas nuvens dos céus, nós temos que fazer um pacto com Ele e ter uma vida de oração. Jesus deixou o exemplo. Mas as palavras, se não forem lidas, não servem de nada. E se não forem praticadas, muito menos.
Por isso, querida igreja, o meu maior desejo é que cada um de nós tire a máscara que leva quando fala com Deus. Nos mostremos como nós realmente somos. E falemos e abramos o nosso coração ao Pai. E digamos aquilo que nos vai na alma, que nos vai na cabeça. Mas acima de tudo, que busquemos que Deus seja realmente o nosso melhor amigo. Ontem dizia, e para terminar e repito, não importa nenhuma palavra que seja dita aqui à frente, seja pelo pastor A, pelo irmão B, pelo tio, pela avó, pelo pai. Porque aquilo que vocês ouvem aqui, apesar de ser a palavra de Deus, é a experiência de cada um com Cristo. O mais bonito é quando nós temos as nossas próprias experiências com Cristo. E que aquilo que outros estão a falar, eu possa dizer, realmente Deus é incrível. Porque eu conheço o Deus que aquela pessoa também segue. Queridos jovens, Jesus está ao passo de um pedido vosso. Jesus está à distância de um chamar, de um querer estar. Ele já está ao vosso lado, mas Ele não pode fazer nada se vocês não o chamarem. Chamem-no. Falem com Ele. Porque o que Ele mais quer é poder falar convosco. Que Deus abençoe grandemente a igreja de Setúbal. Que Deus abençoe grandemente os jovens da igreja de Setúbal. Porque estes jovens são um presente da igreja. Estes jovens já são líderes nesta igreja. E eles têm que fazer a sua caminhada